Senhoras e senhores, está começando mais um NutriMindCast por aqui. O bate-papo de hoje está muito especial, porque olha, a gente foi provocados aqui. Com muito prazer aqui aceitamos o convite da doutora Joana, a gente já vai apresentar ela. A gente vai falar sobre um assunto hoje muito delicado, então eu já vou começar pedindo desculpa para a doutora Joana se a gente falar alguma besteira aqui, né? Porque a gente sempre faz umas piadinhas sem graça, né? Os famosos héteros top, né? Que ficam falando coisas bobas. Então hoje é o dia da gente levar um puxão de orelha, aprender o bastidor mesmo, né? Desse universo que a gente tanto admira. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, doutora, a gente tem hoje mais de 2/3. Teve um momento que era 50%, quase 60 pessoas que a gente tem na NutriMind. Mais de 2/3 são mulheres. E elas estão comandando cada vez mais as lideranças aqui. Estou até pensando em trocar o Vitor aqui, que está do meu lado, por uma mulher. Acho que vai ter muito mais resultado. Mas isso é papo para outro podcast, para você me aconselhar aí. Bom, a gente vai falar sobre ascensão, né? Vamos falar sobre lideranças femininas. Mas eu vou fazer uma provocação, doutora. Conhecendo o nosso público, eles adoram quando a gente fala de vendas, de marketing, de atração de negócios. Então eu vou deixar uma pergunta para você ir nos respondendo ao longo do episódio, que são os efeitos na prática, né? Ter um comitê, fomentar a liderança feminina, de fato atrai mais negócio? É uma pergunta que eu não tenho a resposta. Ou ajuda a fortalecer mais internamente a cultura do escritório? Quais são os efeitos que você já sabe, né, por todo esse histórico, que o advogado que às vezes tem um escritóriozinho de 5 pessoas ali, não se deu muito bem, às vezes trabalhando com mulher, nem imagina que exista. Então, para a gente trazer uma provocação, por favor, não rasgue, né, comentários que são importantes para a gente poder aprender contigo. Combinado? Ó, a gente está aqui com a Joana de Matos Siqueira. Ela lidera o Comitê de Diversidade e Inclusão no escritório Montauri Pimenta, Machado e Vieira de Mello. Eu vou dar uma breve bio, vou falar só uns 2 pontos aqui, porque a bio dela é bem extensa. Eu vou deixar que ela depois vá contando ao longo do episódio aqui, né, para você que está nos acompanhando. Ela tem, além desse skill aqui fantástico do que ela representa no escritório, ela tem mais de 20 anos de experiência em propriedade industrial. Vamos ver se no final aqui dá para a gente tirar uma casquinha disso. Deve ter muita coisa legal aqui, né? Ela é membro, né, do Women's Intellectual Property Lawyers Association, que eu não sei se eu falei corretamente aqui, a abreviação da WEIPLA. Tá correto, Vitor? Você que é um mestre do inglês. E ela foi nomeada entre as mulheres mais influentes da propriedade intelectual pela publicação da World IP Review 2020, é isso? Muito bacana. Então, por mais de 8 anos, vice-presidente do Comitê de Responsabilidade Social da ZIP, responsável pelo portfólio de marcas internacionais também, né? Participa da Associação Internacional de Marcas, enfim, tem um monte de coisa aqui que você é bem ativa, que dá para perceber aqui pela sua bio. Depois você vai nos contar como é que você arruma tempo para fazer tudo isso. Mas, Joana, antes de fazer a primeira pergunta, agradeço, tá, enfim, você aceitar o nosso convite aí, trazer esse bate-papo, que a gente está bem curioso aí para conhecer um pouco dos bastidores. Obrigado mesmo, tá? Um prazer. E também estou com o Vitor aqui do meu lado, que vai me ajudar aqui a fazer as perguntas mais importantes aqui para a gente extrair os segredos das mulheres aqui, certo? E ver se a gente não se torna só uma empresa feminina. Eu adoraria. Gosto aqui da mulherada trabalhando. Elas nos ajudam muito. Então, vamos aprender um pouco mais aí daquilo que a gente está errando. Joana, eu vou entrar direto nas perguntas, tá? Para o pessoal que não conhece o Montauri hoje, né? É Montauri ou Montauri? Nos corrija aqui, por favor. Montauri. Então, ótimo. Para não ficar falando o podcast inteiro. Maravilha. Então, tá bom. Fala pra gente os big numbers do Montauri. Quem é o Montauri hoje, né? Entre os escritórios? O Montauri hoje é um escritório com muita tradição no mercado de propriedade intelectual no Brasil e no mundo. Para a standards brasileira, eu diria que nós somos um escritório de médio a grande porte, tá? Tendo em vista que nós somos especializados em propriedade intelectual. Nós somos atualmente 140 profissionais, a gente abrange todas as áreas do PI, a gente está falando aí de marcas, de patentes, de contrato, a gente faz o contencioso, a gente faz a parte administrativa de NPI, enfim, tudo com relação à propriedade intelectual, o escritório faz. Então, nós somos mais ou menos 140 pessoas atualmente, para o Brasil é um número bastante significativo, e eu tenho orgulho de dizer que 54% dos nossos profissionais são mulheres, tá? Inclusive ocupando diversos cargos de liderança. Isso é um ponto que eu já quero conceitar no início da nossa entrevista, porque eu sei que a questão da liderança da mulher, ela é muito, a gente está sendo muito conversada, né? Legal. Casa de Ferreira, espeto de ferro, então. Legal. Deixa eu te perguntar, Joana, que momento que, assim, qual foi o ponto da virada aí, né? Fazer perguntas bem simples, vou fazer o papel do leigo aqui mesmo, tá? Eu acho que
Eu tenho uma sorte, tá? Por quê? Porque o escritório, ele realmente foi fundado por homens. Os sócios fundadores do Montauri são homens. Mas eu acho que, de uma forma muito natural, a ascensão da mulher foi acontecendo. Então, a segunda geração de sócias somos todas mulheres. Então, a gente tem um grupo do comitê executivo, e esse comitê executivo ele já está representado meio a meio, porque a primeira geração são de homens e a segunda geração são mulheres. Isso aconteceu de uma forma muito natural, tá? No momento que nós fomos convidadas para a sociedade, não imagino que era uma coisa, vamos convidá-las porque são mulheres. Tá? Não foi isso que aconteceu. Mas, então, eu tenho essa sorte de estar no escritório que eu posso dizer que a gente tem grandes aliados. Eu acho muito interessante quando a gente entra nessa questão de homens e mulheres trabalhando. Eu não sou nem um pouco radical, gente. Eu acho que é muito importante a gente ter essa harmonia. Então, não só homens, não só mulheres. Eu sei que esse podcast a gente está focando na questão de gênero, então eu vou me segurar para não entrar nas outras diversidades, porque eu acho que também é bastante importante, mas a gente vai focar aqui na questão de gênero. Mas eu acho que um complementa o outro. Então, a gente não está aqui para ter não é uma queda de braço, entendeu? Não é isso. Vamos complementar, porque são personalidades diferentes, são olhares diferentes na mesma situação. Então, eu acho que isso, sim, é muito enriquecedor. E, de novo, eu tive a sorte de começar minha carreira num lugar onde, vamos dizer que os homens já eram aliados das mulheres. Convidaram as mulheres para serem sócias, levando em consideração vamos colocar uma meritocracia. Essas mulheres são competentes para estarem sentadas ali. Ninguém foi convidada para estar ali porque era mulher. Sim. Isso aconteceu naturalmente e por sorte, então vamos dizer que as mulheres já estão no DNA. Legal. O que eu queria te perguntar, você precisa explicar para a gente assim, como é que por que você criou um comitê, né, para tratar esse assunto? Até assim, vou fazer uma provocação, considerando que as mulheres já são muito relevantes, né? Elas já vieram por esse histórico do Montauri, se mostrando mais eficientes, enfim, e acabaram sendo, né, parte aí da segunda geração, pelo que você colocou, de sócias, né? E aí a gente cria um comitê. O que o comitê faz? Quais são as ações práticas? Qual que é o objetivo dele? Olha, eu adoro essa pergunta e eu sou muito sincera quando eu respondo isso. O mercado, de modo geral, principalmente internacional, tanto os escritórios de advocacia lá fora, como clientes direto lá fora, eles vêm questionando muito a diversidade dentro do quadro dos funcionários dos escritórios. Então, obviamente, nós começamos a receber questionários que a gente tinha que preencher, quantas mulheres, quantos pertencentes da comunidade LGBT, como é que é a composição racial do escritório. Então, isso foi acontecendo. A gente recebeu a primeira pesquisa, a gente não tinha nada formalizado, mas a gente já tinha esse número de mulheres muito relevante no escritório. A gente foi respondendo tudo isso. E a gente foi vendo que muitas respostas a gente já tinha. O escritório já tinha ele não tinha formalizado um programa pro bono, mas ele já fazia trabalho pro bono. Ele já tinha um programa para menores aprendizes. A gente nunca tinha parado para pensar e ver qual era a realidade do escritório. Mas quando a gente começou a ser questionado, a gente viu que isso já existia. Então, veio o primeiro questionário, veio o segundo. Aí chegou uma hora que a gente falou, a gente aqui a gente está respondendo esses questionários, mas um grupo que naquele momento foi um grupo de mulheres se uniu e falou, a gente não quer fazer isso da porta para fora, quer dizer, fazer isso para responder os questionários que os clientes estão mandando. A gente quer fazer isso da porta para dentro. Então, se essa é uma tendência de mercado e se esse é um valor que a gente já vê que existe no escritório, mas talvez não tenha sido estruturado, vamos organizar isso. Então, naquele momento que foi um pouquinho antes da pandemia, acho que foi 2019, a gente parou e vamos formar esse comitê.
Então, o comitê aconteceu, naquele momento a gente começou a estruturar um comitê internamente. Aí, falando um pouquinho de estruturação de comitê, se eu tivesse que dar uma sugestão para quem está iniciando, eu acho que, primeiro, é muito importante você ter uma consultoria externa, tá? Porque, no nosso caso, nós formamos um comitê, tinha uma pessoa do nosso marketing, tinha uma pessoa do nosso RH, tinha gente de patente, gente de marcas, gente do contencioso, mas nós não temos uma prática profissional nisso. E é muito com o nosso feeling, com a nossa intuição. Então, foi importantíssimo a gente buscar uma ajuda de um profissional, que eu até gostaria aqui de falar o nome dela. Quem ajuda a gente até hoje é Renata Shaw, que ela é uma consultora especializada nisso. E ela, enfim, desde então, ela deu as mãos para a gente está nessa caminhada juntos. Essa caminhada que a gente hoje em dia já tem um grupo, né, que é o Grupo Diverso, tem o nosso nome, a gente tem um nome, o nosso comitê tem um nome. E aí, gente, isso tem sido um aprendizado dia a dia. Primeira coisa, a gente tem que saber quem nós somos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi uma pesquisa interna para entender como era composto o escritório Montal e Pimenta. Porque você vê ali as pessoas, mas você não sabe identificar se uma pessoa, de repente, se identifica qual é a questão LGBT da pessoa. Você não sabe como é que a pessoa entende racialmente como ela se identifica. Então, assim, a gente tinha que fazer aquela pesquisa para entender quem nós éramos. E aquela pesquisa foi um ponto-chave porque deu voz para o escritório. Tá? A pesquisa não era só uma pesquisa de dizer como você se identifica, qual é a sua orientação sexual, qual é a sua religião, qual é a sua faixa etária, não era isso. Tinha outras perguntas para a gente entender até o que as pessoas entendiam do escritório, como elas se sentiam no escritório. E aí foi uma questão minha, para mim foi um susto, que a gente com aquela pesquisa viu que muitas pessoas não se sentiam incluídas no escritório. Então, o nosso projeto de pensar na diversidade de um modo geral acabou sendo atropelado. A gente deu um passo para trás e falou, não, para tudo. A gente não tem que estar aqui pensando em diversidade se a gente está identificando que alguns profissionais que estão aqui não estão se sentindo incluídos nesse espírito de um escritório de advocacia. Então, a gente... corrigir dentro de casa primeiro, né? Exatamente. Então, legal. esse trabalho, você vê, foi muito legal, porque ele foi impulsionado pelos questionamentos de cliente, mas que fez a gente ter uma visão do escritório de uma forma geral e dar esse passo que eu falei no início, da porta para dentro, para daí sim a gente chegar onde a gente já está hoje em dia com o comitê. A gente passou essa barreira. Os nossos funcionários, graças a Deus, eles se sentem incluídos, eles se sentem à vontade de ser quem eles são aqui dentro, sabe? E isso é chave. Aí, se você me perguntou qual é a vantagem econômica de tudo isso, gente, não é difícil pensar. Tem várias pesquisas, tem vários que vão te dizer que quanto mais diverso, quanto mais inclusivo, o faturamento é melhor. E é claro que está todo mundo pensando nisso também, porque no fim do jogo isso é um business. Mas as pessoas estão felizes no ambiente de trabalho delas, elas estão mais satisfeitas, elas vão trabalhar melhor. Claro. Entendeu? Então, a gente às vezes foca muito na questão da diversidade e nas oportunidades que eu tenho de falar, eu sempre chamo atenção para a inclusão. Que talvez a inclusão, dependendo do resultado, da realidade de cada escritório ou empresa, ou o que for, tem que ser avaliada antes de você ter um programa de diversidade. O que adianta você ter um quadro de diversidade se a pessoa entra e se sente um peixe fora d'água? Sabe, eu fiquei com alguns pontos aqui que eu queria tentar trazer um pouco mais da tua expertise. E o primeiro ali, você comentou sobre essa profissional, né, que vocês trouxeram antes, né, depois que vocês fizeram essa, vou chamar de pesquisa de clima aqui, né, mas ficou uma a pessoa, como é que se chama? Um profissional foi que,
número 1. Aplicou a primeira. A primeira coisa foi isso. O que eu queria saber, assim, bem prático mesmo, me dá um exemplo de coisas que a gente não percebe e que começa a fazer com que as mulheres se sintam representadas. Eu vou abrir um parênteses aqui. Esses dias eu estava entrevistando a menina, lembra que eu te comentei? A gente estava trazendo aqui para uma consultoria e ela falou assim, antes de começar, ela tem intimidade, né? Ela falou assim, nossa, Guilherme, não vi nenhuma flor nesse escritório. Uma planta, você tem que trazer um pouco mais de vida. E na hora me toquei, falei, cara, de fato, podia ter umas plantinhas aqui, sabe? A gente tem um escritório meio moderninho assim e tal, mas toquei muito disso, né? Aí eu falei, pô, bem pensado, precisa ter um ambiente um pouco mais. Dei esse exemplo que pode ser uma coisa boba, me corrija, por favor, mas me conta assim, o que tem nos bastidores de um expert mesmo que você pode dividir? Fala, olha, começa no básico aqui, que é isso aqui. Olha, eu adorei esse detalhe que você falou da flor, porque eu acho que é um olhar da mulher que é um olhar diferente do homem mesmo, né? Tudo fica muito claro depois que alguém falou. Só que antes dela ser pintada, ela não era tão clara assim. Eu acho que, na prática, a mulher vem com um olhar de muita empatia, tá? Eu acho que a mulher tem essa... E também, a gente detesta essa coisa da mulher e do homem, tá? Porque eu acho que também existem mulheres e existem homens que são diferentes, então... Mas vamos focar, assim, fazendo esse parênteses para vocês entenderem que eu não estou querendo puxar para um lado ou para o outro. Mas acho que a mulher, de modo geral, ela é mais empática, ela tem inerente esse instinto materno, tá? Principalmente se ela é mãe, então muda o olhar do mundo, o detalhe do mundo, a preocupação de olhar, de falar com uma pessoa, respondendo, olhando ela na cara, olhando nos olhos. Eu acho que essa forma que a mulher tem, muitas vezes, de se expressar e, de fato, se colocar no lugar do outro, eu acho que acaba fazendo a visão, né, de uma situação, você consegue ver através de um outro ângulo. E eu acho que isso ajuda muito nos relacionamentos. Eu acho que a mulher vem para enriquecer dessa forma que normalmente ela tem, que é o que você falou, é o olhar de uma flor, é uma obrigada, é você parar e você, de fato, se preocupar com o outro. Você querer entender, você de fato, olha, vou te dar um exemplo. Tô com uma advogada aqui que estava grávida e ela estava no final da gravidez, eu senti que ela estava muito preocupada, insegura. Ela ia ser mãe, ela estava preocupada profissionalmente se aquilo ia afetar. Olha que bom ela poder conversar comigo. Aí estou dando um exemplo prático, tá? A vantagem de ter mulheres. Ela conversar comigo. Eu já passei por isso. Eu já passei por essa insegurança. E no meu momento eu não tinha nenhuma advogada para conversar comigo e me acalmar com o olhar de quem viveu aquela situação. Então eu acho que essa vivência da mulher no dia a dia, ela acaba enriquecendo, na prática, vai ser muito positivo para qualquer ambiente de trabalho, né? Essa mistura, ter o homem e a mulher. Gente, eu tô aqui querendo deixar isso. Sim. Não, mas tá tranquilo. Viu, João? Mas deixa eu te ver, curiosidade. Você acha que essa mulher, pensando na prática e comparando com outros escritórios que hoje não tem um comitê ou que não tem iniciativas como, né, vocês têm hoje, você acha que ela tomou essa liberdade, essa iniciativa, que não é comum, né? Puta, vou me expor a algo que pode até ser visto, sei lá, por um superior. Ela se expôs porque existe o comitê, porque já existe um ambiente de segurança, né? Vocês criaram um ambiente que ela está segura para falar. Como você está aqui no ambiente que a gente está, né, tranquilos para falar sobre o assunto. É por isso. Sim, exatamente. Eu acho que quando você... o meu conselho, sempre, quando alguém vai começar do zero, é falar do tema. Você começa a falar do tema, o tema deixa de ser tabu. Então, aí você já para. Qualquer tema, tá? Você começa a falar e começa a ser uma coisa mais natural. No escritório, como eu disse, a questão de gênero já estava mais tranquila, já estava mais estruturada. Então, essa geração mais nova aqui no escritório, eles já têm na prática mulheres na liderança. E aí isso facilita o quê? Um diálogo. Ela sabe que ela está sendo entendida. Ela sabe que ela tem o apoio, entendeu? Dessa corrente de mulheres. Outra dica que eu sempre dou para mulheres: se apoiem. Se apoiem, porque nós passamos por situações que nós
entendemos porque nós vivemos na prática. Não é a mesma coisa que um homem ver determinada situação, até apoiar a mulher naquela situação, mas as mulheres, de fato, vivenciaram, né, aquilo. Então, no caso de uma gravidez, eu tive total apoio na época do Luiz e do Eduardo, que são os sócios fundadores que eram meus chefes, né, direto, naquela época, antes de eu ser sócia, mas total apoio na minha gravidez. Então, isso foi um facilitador muito grande. Até uma história engraçada é que, justamente quando eu fui convidada para ser sócia, eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E eu tinha combinado com meu marido de que a gente não ia falar nada até os 3 meses, aquela história que a gente fica meio com medo, né? E aí, eu recebo, sei lá, 15 dias depois que eu sabia que eu estava grávida, o convite para ser sócia. Aí eu voltei correndo para casa e falei, gente, eu preciso falar para eles, porque eles me convidaram para ser sócia. Aí na minha cabeça foi, será que é gravidez? Olha só a cabeça naquela época. Será que o fato de eu estar grávida vai mudar alguma coisa? Aí eu falei para o meu marido, eu vou falar para eles. Eu tenho que falar para eles, eles têm que saber tudo o que está acontecendo, até para aceitar esse convite de uma forma muito, muito honesta. E aí eu voltei no dia seguinte, eu pedi uma reunião com os dois. Gente, a cara dos dois quando entraram na reunião, eu te juro que eu acho que eles falaram, caramba, ela não quer aceitar a responsabilidade de ser sócia. Porque isso acontece muitas vezes, né? A mulher leva um susto quando tem e isso é uma coisa que eu gostaria de falar depois. Mas quando ela tem uma possibilidade de promoção, às vezes ela mesma se coloca uma barreira. Mas aí eu voltei e aí eu falei, olha, amei, quero, mas eu tô grávida. E a resposta dos dois foi maravilhosa. Então, na maneira deles, eles me acolheram muito. Mas a acolhida que eu dei para essa advogada, fiquei muito feliz de poder dar, porque eu não tive. Legal. Você sabe que uma das coisas que eu anotei aqui, a gente está falando de uma situação, me parece, você me corrija aqui, tá? Que nós vivemos uma situação, porque a gente implementa, talvez não no mesmo nível que vocês, e aqui está sendo uma aula para gente, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Existe muito essa questão da hierarquia ainda, acho que na advocacia, depois você pode até compartilhar com a gente, dividir, não acho que é uma realidade, você me corrija, acho que ainda tem muito universo masculino, machismo impera, a gente atende aqui muitos escritórios, adoramos os advogados, mas a gente sabe que às vezes o advogado ele é difícil, às vezes tem um ego mais inflado, é meio complicado. E aí eu penso o seguinte, né? Pelo que você está nos traduzindo, os sócios do escritório são muito diferenciados, né? Então isso é permitido, né? No sentido de eu trago um comitê e aquela nova cultura, ela vai se disseminar no escritório. Mas porque vem lá de cima, vem dos sócios. Se você não tiver uma cabeça boa como sócio, ferrou, né? Isso, em qualquer situação, é importantíssimo você ter o apoio da liderança. É chave. Você precisa, para funcionar, você tem que ter o apoio da liderança. E você tem que ter um aliado. E aí eu posso dizer de coração que eles são grandes aliados das mulheres e, enfim, como um comitê implementado aqui, de todas as outras diversidades também. Então, isso, sem dúvida, foi um facilitador na minha carreira. E, como eu falei, nós somos 4 sócias, enfim, os sócios fundadores, depois da segunda geração, somos 4. E somos 4 mulheres super poderosas, vamos dizer assim. Mas é uma equipe de peso. Daqui a pouco eu quero saber um pouquinho mais ainda do efeito de negócio, que você contou das pesquisas, eu quero investigar, ver o que você pode contar pra gente. Mas eu queria puxar um pouquinho daquele fio daquela meada que você deixou pra gente, no sentido de como é o tratamento no dia a dia, a diferença entre as mulheres na prática, que a gente acaba, às vezes, ou a gente sabe, né, e internaliza e não lembra, na hora até de dar um feedback, entendeu? De ter essa relação, você falou um pouquinho até do baque que a mulher sente, às vezes, de uma situação de, opa, surgiu algo bom e às vezes ela transforma em algo, né, que deixa aquilo maior. E às vezes o homem tem mais facilidade de tratar aquilo. Explica pra gente o que é a diferença na prática, né? Quais são os efeitos no dia a dia, no sentido das lideranças, a forma de liderar, feedback, conta um pouquinho. Tá, na prática, eu acho que a gente vive numa sociedade machista. Tá? Concordo. Então, a gente vive numa sociedade machista, é um machismo aí estrutural, desde a questão do patriarcado. Nós fomos criados assim, criados que coisas para homem, coisas para mulheres, aí
existem vários vieses, eu brinco que são inconscientes ou não, mas são coisas inerentes. Você entra numa sala de reunião, se tem uma mulher sentada e vários homens, você não vai imaginar que aquela mulher é a pessoa que é a líder, tá? Ela tem a liderança naquela situação. E isso é normal, quer dizer, não deveria ser, mas na nossa sociedade machista isso ainda é normal. Então, eu acho que muitas vezes as mulheres, elas se colocam essas barreiras, tá? Porque muitas vezes as próprias mulheres são machistas. Elas acham que elas têm que... Muitas vezes elas estão sempre encurraladas entre decisões, principalmente questão de família e trabalho. E por aí vai. Então, assim, eu acho que a situação vem lá de trás, porque a gente vive numa sociedade machista. Está mudando? Está mudando. Eu dei o exemplo da OAB, vários comitês vários escritórios estão implementando comitês para tratar do tema. Então, quer dizer, eles estão querendo acelerar essa equiparação entre os homens e mulheres, o que é muito positivo. Mas o machismo está aí. Então, eu acho que, número 1, a mulher, ela tem que parar e ela tem que se valorizar, tá? Porque as mulheres são tão competentes intelectualmente quanto os homens, então elas têm que se valorizar e têm que entender que nem sempre ela precisa escolher. Ela pode equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Tá? É difícil, mas não é impossível. E aí, falando um pouco aqui de pandemia, eu acho que até a questão do home office veio como um facilitador para as mulheres que talvez não tenham a possibilidade de muitas vezes a mulher tem que escolher, porque ou ela vai ficar com o filho, ou ela vai trabalhar, ela não tem que deixar o filho dela. Mas hoje em dia, com a pandemia, eu acho que isso veio para mostrar que a mulher, muitas vezes, ela não precisa escolher. Ela pode equilibrar as coisas e não deixar de seguir um sonho dela, que essa independência profissional, gente, que é maravilhoso você se sentir realizada profissionalmente e se realizada como mãe ou como esposa, ou até respeitando aqui as mulheres que também não querem ter filho. Mas eu acho que isso é muito importante, tentar buscar esse equilíbrio e a mulher não se sentir encurralada nas escolhas. Porque isso acontece com todas as mulheres. Os homens não têm essa pressão. Quantas vezes eu aviso que vou viajar? Gente, eu já escutei pessoas me perguntando, mas o seu marido deixa? Isso hoje em dia. Você escuta, mas você não... eu estou presa numa reunião, eu não posso chegar agora na apresentação do meu filho. Você está presa numa reunião? Assim, se o homem fala isso, se o homem fala que tem que viajar a trabalho, se o homem fala que está preso numa reunião, ele é visto de uma forma diferente na sociedade. Então, a gente vive nessa sociedade machista. E aí eu faço um parênteses, que eu acho muito positivo. A gente fala aqui na questão de liderança, focando muito o que as mulheres líderes podem passar para essa nova geração. Mas eu acho que essa nova geração tem muito para passar para as mulheres líderes. Por quê? Porque essa nova geração, elas já não aceitam o machismo da forma que os mais velhos, vamos colocar assim, aceitam. Eu converso com os advogados mais novos do escritório, eu converso com os meus sobrinhos. É impressionante como são certas coisas que eles têm. O que a gente está buscando muitas vezes no comitê, aí eu falo que a gente está buscando com sotaque, buscar a diversidade, buscar a inclusão, eles têm isso fluente, porque eles já não aceitam isso desde o início. Sabe o que você me lembrou aqui? Desculpa ter cortado. Tem uma filha de 14 anos, e quando você fala, ela é a que mais me dá porrada nesse sentido, o pessoal que conhece ela. E aí, às vezes, qualquer coisinha assim que eu falo, ela me dá porrada, direto, ela me dá umas lições de moral. E aí é legal, porque às vezes ela me dá uma lição de moral de um negócio que eu tô tão acostumado, e eu falo, filha, mas isso aqui não é machismo. Ela falou, você acha que não é, papai? Mas é. Eu falo, meu Deus, daí eu fico ali, falo, poxa, tá bom, mas tudo é machismo. Daí eu fico naquela discussão com ela, e no final tá tão aderente ali que eu falo, puta, ok, tem que pensar. A gente também escutar, porque, ok, eu posso chegar, posso falar de mentoria, posso ajudar ajudar a nova geração a crescer profissionalmente, a chegar a um cargo de liderança, tudo isso sim, mas essa troca
é especial, porque eles já estão vendo o mundo de uma maneira diferente do que os nossos pais viam o mundo. E a gente está aqui no meio do caminho, correndo atrás de ações afirmativas para correr com esse equilíbrio. Tá? Mas eu também não acho certo a gente chegar e muitas vezes ir com uma rigidez e com as pessoas mais velhas por elas pensarem de uma maneira diferente. Eu acho que isso tem que ser entendido. Né? Muitas vezes a pessoa não está fazendo aquilo para te agredir ou não. É uma realidade que ele acredita, que ele vive. Está errado? No meu modo de ver, está errado. Vamos desconstruir isso? Vamos desconstruir isso. Mas também não adianta você chegar atacando 1 milhão de pedras. Joana, você tocou num ponto ali enquanto você falava sobre essa relação das gerações ali, né? As mulheres um pouco mais experientes, que talvez já esteja até mais imersa nesse universo machista, e às vezes nem elas mesmas se percebem, né, no universo machista e se tornaram meio machistas, né? E aí tem a nova geração, como eu comentei aqui da minha filha, e um monte de advogadas ali com 20 e poucos que não aceitam nem a pau. Lembrei de um caso de uma entrevista que a menina me perguntou aqui. Nesse caso não era advogada, mas a gente tem muitos advogados aqui, mulheres, e ela me perguntou quantos por cento são mulheres? Quantas são líderes? E aí ainda bem que a gente tinha falado sobre aquilo recente e tal, daí eu expliquei, contei algumas histórias e tal, e ela gostou, tá aqui com a gente até hoje. Mas o que eu queria te perguntar? A gente tem um cenário aqui, 90%, né, no Brasil, são escritórios pequenos. Muita gente iniciando, a gente formando ali, né, a primeira sociedade e tal. O que eu olho, por exemplo, me colocando no papel do advogado? Tem um escritório aqui pequenininho, tenho 4, 5 advogados, ou estou formando uma sociedade agora. Como é que eu encontro as mulheres fortes? Como você colocou ali as super mulheres ali, né? Aquelas mulheres que eu falo, puta, essa daqui vai comigo até o fim e essa aqui é top. O que você vê? Como é que é isso? Essa pergunta, eu acho que essa pergunta é igual quando você nota um profissional, ele pode ser homem ou mulher. Sim. Você vai notar. Então, assim, não é aonde eu encontro. Encontrar mulheres é muito fácil, gente. A gente olhou que 50% das estudantes de direito são mulheres. Então, encontrar as mulheres é muito fácil. E aí eu acho que essa percepção não vai mudar do homem e da mulher. Eu tenho advogados aqui, homens e mulheres, que eu estou, de fato, investindo neles como profissionais. E aí eu acho que isso não tem que mudar entre o homem e a mulher. Você vai investir no profissional, porque, como eu já falei aqui antes, o ponto-chave é que você quer ter o quê? Excelência nos seus profissionais. Né? Isso é, ninguém vai botar de favor uma mulher ou qualquer outro profissional de um grupo diverso, porque você tem que botar. Não, você tem que botar pessoas que são capacitadas para estarem ali. Então, o ponto-chave é: a mulher é fácil de encontrar. É investir nessa mulher. Eu acho que você tem que, ainda mais para essa nova geração, mostrar para essa mulher que ela tem espaço. Para mim, um bom líder, ele também tem que escutar. Tá? É importantíssimo que você escute. Eu acho que um bom líder... Primeiro, eu acho que um bom líder ele tem que ser admirado. Então, você ter admiração dessa nova geração já é maravilhoso. E você mostrar que você dá as ferramentas para essa pessoa andar sozinha e se sentir capacitada e segura para andar sozinha. Então, isso, para mim, tanto para homem quanto para mulher. Talvez a mulher, como tem essa questão de vamos colocar, a gente sabe que o número de mulheres líderes é menor do que o dos homens, talvez você precise ter um olhar especial para aquela mulher ter a confiança de que ela vai chegar numa posição de liderança. Você sabe por que eu perguntei isso? Porque eu fiquei pensando assim, situações que a gente talvez não tenha a mesma preocupação. Bom, vamos formar família. Exemplo, o Vitor agora vai casar, né? Eu já casei, tenho 2 filhos e tal. Top. A minha esposa, eu percebo que ela já internalizou que eu sempre não vou conseguir mais como era antes. Ela até fala isso, entendeu? Então, se eu brinco assim, se eu estivesse entrevistando ela e eu perguntasse para ela, falasse assim, e aí, como é que a tua produtividade, a tua eficiência, agora que você é mãe, isso reduziu? Como é que eu crio um ambiente? Porque o que eu estou pensando aqui? Na hora que eu estou entrevistando, eu posso sentir se aquela mulher é forte nesse sentido. E aí, talvez eu esteja saindo aqui falando uma besteira e você me corrija. Só que eu posso trazer essa mulher que talvez esteja, né, se comportando daquela forma, falando, não, puxa,
e depois eu preparo um ambiente de segurança, um ambiente de aprendizado, de troca, em que ela se impõe e vê que, na verdade, a questão da família em si não vai mudar nada. Ela tem que ajustar, estou falando do quesito agenda, mas não baixa a performance da mulher. Mas eu percebo isso, às vezes percebo em casa. Mas é isso que eu te falo, que são as autobarreiras. Boa. Entendeu? A própria mulher, muitas vezes, acha que ela não é capacitada. E, para mim, somado com... Porque eu falei que a gente vive numa sociedade machista, a própria mulher, muitas vezes, é machista. A própria mulher, muitas vezes, acha que ela não está capacitada para entrar numa determinada posição. Foi o que eu brinquei quando eu chamei os dois e falei, no dia seguinte que eles me chamaram para a sociedade, eu chamei para uma reunião, de repente eles pensaram, putz, ela não quer esse desafio. Então, eu acho que esse é um problema intrínseco das mulheres. Elas acham, muitas vezes, que elas têm que escolher. E eu sou a prova de que você não tem que escolher. É lógico que não é fácil, é lógico que é um jogo de equilíbrios. Eu costumo dizer que eu vivo a minha vida focando na prioridade do momento. Por quê? Eu sou alucinada pelos meus filhos, sem dúvida, é a coisa que eu mais amo na minha vida, mas eu sou a mãe deles e sou apaixonada pelo meu trabalho. Então, não posso matar essa parte da Joana, advogada, porque ela é mãe do Guilherme e do Felipe. Então, a gente tem que priorizar. Assim, às vezes, infelizmente, entre aspas, para eles, a prioridade é alguma coisa que está acontecendo no escritório. A prioridade é você, às vezes, né? Sim. Exatamente, tem o terceiro, né? A advogada, a Joana e a mãe do Guilherme. Mas, então, eu acho que assim, a gente vai priorizando, mas você tem que estar muito aberta de que você consegue. Você não está encurralada nessa questão. Uma mãe que está com um filho pequeno, não quer dizer que ela tem que abrir mão da vida profissional dela, mas eu acho que faz parte do próprio escritório entender, e esse apoio eu tive, e tenho atualmente, porque eu tenho 2 filhos pequenos, é de que em determinados momentos a prioridade são meus filhos. Então, eu chegar e falar, estou saindo porque tem a reunião com os professores dos meninos, não tem problema nenhum. Vou precisar voltar antes de um congresso porque é o Dia das Mães, não tem problema nenhum. Eu acho que essa parceria e você ter essa liberdade é que eu tenho a sorte de ter, e eu acho que é um objetivo. Essa entrevista eu quero incentivar outros escritórios para fazerem isso, porque não é um problema. Entendeu? E eu vou te falar uma coisa que eu acho muito interessante. Depois da pandemia, o que eu tenho visto aqui é que questões que normalmente eram levantadas por mulheres, hoje em dia também são levantadas por homens. Por quê? Com a questão de você estar trabalhando no home office, as coisas estão mais divididas. Então, eu já escutei, de pai que fala, olha, eu preciso estar trabalhando de casa hoje porque meu filho está doente. Cara, eu acho isso ótimo, porque eu acho que isso é natural. Entendeu? Você tem uma mãe e um pai. Por quê? Que aí, assim, tô aqui realmente falando de modo geral da sociedade que a gente vive, e a gente tem que entender que as mudanças são gradativas, mas que bom que hoje em dia ele está falando que ele vai cuidar do filho. Porque talvez há 10 anos atrás, um homem... Ai, não, peraí. Isso é coisa que a minha mulher vai estar fazendo. Então, eu acho isso. Acho que as mulheres têm que mudar o mindset delas. Acho que a nova geração já está mudando o mindset deles. Tá? Ele já... Foi o que eu falei. Tem uma fluência nessas atitudes que a gente está aqui remando para implementar. Então, eu acho que realmente o futuro eu vejo diferente. A gente, você falando, me lembra da situação, a gente se aproveita às vezes, né, do histórico. Eu lembro de cá, a gente se aproveita. Porque tem partes que nos favorecem. Tem uma coisinha, tipo a minha mãe, ela falava assim, não, eu tenho 2 irmãs, né, 3 mulheres em casa, meu filho não lava louça. Daí, puta, não me tornei um cara que não gosta muito de lavar louça. Então a gente tira benefícios, mas a gente sabe que é certo ajudar, equilibrar, mas daí naquele momento fala, Mas assim, não é porque eu falei, você falou no comentário da sua mãe. Sim. Você não vai ficar chateado com ela por isso, as suas irmãs vão ficar. Não, ela não está fazendo aquilo para chatear as suas irmãs. Ela viveu naquilo, ela escutou aquilo da mãe dela, da avó dela, e aí acabou que a gente vai incorporando, que é
o machismo. As pessoas ensinam aquilo que elas aprenderam, né? Ela não vai ensinar nada que ela, enfim, não tenha, né? Dentro dela mesma, né? Não conseguiu mudar, né? E eu acho aqui também que eu tenho a sorte, não só eu tenho duas sortes. Uma no escritório, ter essa visão, e eu tenho uma mãe que trabalhou desde sempre também. Então, eu tenho esse exemplo na minha casa desde sempre. Eu tenho só uma irmã, e nós duas fomos criadas para ser independentes. Tá? E isso eu acho que é chave. Eu acho que se a mulher entende que ela vai correr atrás, ela tem que buscar esse equilíbrio para buscar a independência dela, ela vai ser muito mais feliz, porque ela está livre. E no passado não muito distante, as mulheres era incomum as mulheres não trabalharem. A mulher dá dona de casa e o homem traz o dinheiro. Né? Isso não faz muito tempo que isso já não existe há muito tempo, né? Que as mulheres estão super independentes. Mas olha só, eu tenho amigas hoje em dia que também optaram por não trabalhar, e eu acho que cada um tem o seu direito de escolha, entendeu? E buscar o que te faz feliz. Eu tô falando aqui É verdade. Luana, eu não seria feliz. Não estamos generalizando, né? Não gosto de generalizar nada. Eu acho que cada caso é um caso, as pessoas são diferentes. Mas eu sempre falo que eu não seria a profissional que eu sou se eu não fosse mãe, e eu não seria a mãe que eu sou se eu não fosse profissional. Tá? Eu acho que... Porque eu sou essa pessoa. É essa mãe que meus filhos têm. Então, eu também, não sei se é uma visão egoísta minha, mas eu demorei para querer ter filho, tá? Eu fui casada há bastante tempo até ter filho, então eu respeito as mulheres que também optam por não ter filho. Mas eu acho que quando nasce uma criança, essa criança nasce numa família, tá? E aí, essa família tem que se adaptar com essa criança. E não a família se adaptar para a criança. O Guilherme e o Felipe nasceram numa família de uma mãe que é apaixonada que ela faz profissionalmente. Então, eu não posso matar essa profissional por conta do Guilherme e do Felipe. Não é nem justo com eles isso. Porque vai gerar uma pessoa infeliz, uma mãe infeliz. Então, eu acho que esse conceito é que a mulher tem que ter muito claro na cabeça dela e buscar esse equilíbrio. E eu venho aqui dizer que é possível encontrar esse equilíbrio. Tá? Fácil, né? Não é. Por quê? Porque tem machismo, porque você vai escutar essas perguntas que eu já te falei. Isso acontece no meu dia a dia até hoje, tá? Você vai viajar, mas o seu marido vai? Não vai. Mas e as crianças? Não. Mas assim, você também, quando você chega no momento da sua vida que você está certa do que você quer, que você está certa que está no caminho que você sonhou, essas coisas já não te incomodam mais. Mas eu entendo que uma pessoa, de repente, no início de carreira ou acabando de ser mãe, pode bater forte lá dentro do peito, entendeu? Fato. Cabe mais a nós, né? Enfim, que estamos na empresa ali, que estamos em posições talvez de criar, de fomentar e trazer. Eu gosto muito desse tópico sempre de trazer para o ambiente. Vamos falar sobre o assunto? Falou sobre o assunto, acho que já resolve, porque daí você aplica isso no pequeno ou no grande, né? Tanto faz, mas tem que falar. Porque se o grande simplesmente fizer um comitê, mas não falar do assunto, não vai rolar nada. Então tem que trazer e falar. Vamos falar sobre esse assunto que tem que quebrar o tabu, né? Primeiro passo é falar. E eu trabalho no comitê aqui do escritório e eu também trabalho no comitê da BPI, que é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, trabalho no comitê da ASIP, que é a Associação Interamericana, e sempre o meu pontapé inicial vamos falar dos assuntos. E daí as coisas começam a acontecer. Vamos quebrar tabu. Vai acontecendo, né? Uhum. Ju, a gente não pode terminar sem falar um pouquinho de business aqui. Eu confesso que eu fiquei curioso. Você me fala o que você puder, porque eu sei que tem informações que às vezes são um pouco mais secretas aí, né? A gente guarda na caixa preta do escritório. Você falou de umas pesquisas que vocês respondem. Pelo que eu entendi, são internacionais. Me corrija se eu estiver errado, mas devem ser grandes empresas que estão, enfim, negociando com o escritório, está naquela fase inicial de... Deixa eu entender quem que a gente vai contratar aí no Brasil. Não sei se vocês têm sede lá fora também, né? Provavelmente sim. Não? Ok. Me explica um pouquinho, essas empresas, né, que estão, por exemplo, tentando entender o quanto o escritório tem essa diversidade e tal. Quem são essas empresas? Por que eles fazem isso? Isso é um critério de exclusão? Falar, a gente não vai contratar vocês porque vocês não têm isso? Ou isso é um diferencial? Como é que é isso na prática? Olha só, é exatamente isso. Tem grandes empresas que estão deixando de contratar escritórios
que não são diversos. Então, se você... eles perguntam... isso também, tá? Isso tudo é muito novo no Brasil, no mundo, de modo geral. Também vou dizer que isso também é novo. Essas pesquisas começaram a acontecer, sei lá, acho que foi quando 2019. E tem empresas que são mais agressivas e outras que são menos agressivas. Umas estão, tipo, levantando um cartão amarelo. Eu estou te perguntando, eu quero saber, e eu quero que você se movimente para isso, e daqui a 2 anos eu vou te perguntar de novo. Boa. Outras, elas deixam de te contratar, se você não tem um quadro diverso. Então, passou a ser um fator muito importante para o business. É um diferencial, então, né? Um diferencial. E eu acho isso incrível, porque eu acho que isso está impulsionando. O mercado está tendo que se movimentar. Entendeu? Porque, gente, muito enriquece qualquer conversa. Sabe? Se você tem um grupo diverso. Isso eu sinto na prática. Se você chega e conversa com os teus amigos do colégio, vamos supor, você joga um assunto, todo mundo vai terminar concordando com você. Porque são todos homens da mesma faixa etária, que frequentaram o mesmo colégio. Você vai jogar um assunto ali, vai estar todo mundo concordando. Mas joga esse mesmo assunto num outro grupo de pessoas. E eu sinto muito isso, olha, no grupo, o comitê da BPI, nós somos 4 coordenadores. E eu sou apaixonada por esse comitê, porque são 4 pessoas totalmente diferentes e que aprenderam a se respeitar, a se gostar. Mas se você olhasse assim, o grupo inicial, você fala, caracas, o que vai sair disso? Vai dar briga. Não, mas é maravilhoso, porque eu amo conversar com eles, porque eles têm uma visão de diversos pontos diferentes do meu. E se eu converso com o meu núcleo de amigas, com a minha irmã, todo mundo vai falar, isso mesmo, Joana, isso mesmo. Eles vão lá e falam, não, peraí, mas... que você fala, caracas, é isso mesmo. Então, eu amo conversar com pessoas que pensam diferente de mim. Às vezes falam, mas é muito extremista. Amo falar com extremistas, com radicais. Amo. Porque, ainda mais quando eu sei que são pessoas inteligentes. Por quê? Porque eu quero entender o ponto de vista deles. Então, eu acho que isso foi o que a gente já falou nessa entrevista. Tudo é muito óbvio depois que é dito. E aqui, de novo, isso tudo é muito óbvio depois que alguém começou a falar do assunto, né? E começou... Sabe que você me lembrou de mais um ponto ainda, falando de negócio. A gente tem aqui, né, na equipe, por exemplo, do comercial, a Thay, né, a Tainara, que, enfim, tá com a gente faz um bom tempo e que é Gera Red, enfim, ela é uma das maiores, assim, em termos de resultado e tal, super meritocracia aqui, né? Ela tá crescendo por meritocracia. E aí, o que a gente... Isso tá um pouco internalizado, mas, de fato, você me corrija, tá? Por favor. Eu tô aberto aqui para ouvir, levar um puxão de orelha. Mas eu ainda percebo que em algumas situações de negócio, ou até de relacionar, agora nós temos com novas líderes aqui, né? As 2 Isabelas, que são advogadas também e tal. Quando elas vão falar com um advogado, a mulher vai falar com o advogado, uma situação mais delicada, eu até prefiro, às vezes, porque o advogado, ele já a grande maioria, graças a Deus, eles respeitam mais. Então, ele já vai mais com o pé no freio. Então, a gente até estrategicamente se beneficia de diversas formas. Pô, prepara aquela mulher, que ela, sabe, joga no mesmo nível de homem. E ainda tem mais um plus ainda, porque o homem tende a tirar um pouquinho mais, respeitar um pouquinho mais, tá? Então, eu acho acho que esses pontos a gente esquece, mas no final a mulher ainda gera mais conexão. E tem aquele ponto de mulher com mulher, que tem mais facilidade, tem mais abertura. A Thay super se destaca. Não sei se você já percebeu isso ali no comercial, Vitão. Tem feito alguma separação? Assim, tipo, escritório, mulheres, vamos passar para Thay, então, não? Sim, com certeza. Essa foi uma lição que, cara, eu extraí daqui porque ficou óbvio para mim. Mas assim, a Thay, ela tem alguns pontos de vista muito diferentes do que eu tenho. Então, assim, a gente divide parte da liderança hoje ainda do time. Isso pra mim é excelente, cara, porque eu não seria o líder que eu sou hoje se não fosse por ela. Assim, tipo, porque ela tem algumas coisas que eu falo assim, cara, vamos fazer desse jeito, vamos seguir dessa forma. Não, isso aqui, não, assim, você tá pensando isso, já pensou naquilo e tal, não sei o quê, e eu falo, cara, verdade. De repente, se você estivesse conversando com um homem, ele ia falar, vambora, vamos seguir assim. Exatamente. Legal, vocês já Exatamente. estão vivendo na prática também as vantagens de você ter... Exato. Parte da equipe. Agora, você tocou nessa questão,
Um ponto que também é interessante só a gente não deixar de esquecer é que uma mulher na liderança, às vezes, o machismo, ele vem de todos os lados. Então, até tem homens que não aceitam estar subordinados a uma mulher. Então, a mulher, às vezes, tem que ainda bancar isso também. Tem mais um desafio. E eu acho que fica muito claro que, às vezes, as pessoas confundem a mulher, a maneira dela se relacionar, da maneira dela falar. Muita gente troca que ser boa não é ser boba. Então, é lógico que uma hora acordam para isso, tá? Então, assim, isso ainda é um outro obstáculo que a mulher às vezes passa também. A pessoa não querer estar subordinada a ela. Mas, olha só, tudo isso é contornável. Com certeza. A gente está... eu tenho certeza que esse cenário está mudando. Eu tenho aqui, como eu mencionei no escritório, nós somos quatro guerreiras, e tem várias na propriedade intelectual, tá? Então, assim, eu acho que também esse ramo do direito tem essa característica. Tem várias mulheres que eu admiro, tanto no Brasil como no exterior. Então, eu acho que a gente está num caminho certo, né? Tanto com as alternativas e com essa nova geração. A gente está num momento, gente, importantíssimo para essa virada de curva. Massa demais. Jô, ó, bate-papo sensacional. Obrigado pela aula, já te agradeço aqui. Me fez lembrar de várias coisas que a gente precisa conversar. Os pontos importantes que a gente precisa trazer aqui para o bate-papo, falar um pouco mais sobre esse assunto que a gente acaba de fato esquecendo. Além de te agradecer, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final. A gente não conseguiu falar de propriedade intelectual, então já vou reforçar aqui. Daqui a um tempo a gente volta e faz um convite para a gente falar só sobre PI aí, porque esse assunto é top. A gente já falou algumas vezes aqui, temos alguns clientes nessa área, então acho que vale a pena a gente tratar o assunto. Deixa uma mensagem, conta pra gente como é que as mulheres que estão nos acompanhando aqui, ou os homens que querem entender um pouquinho mais esse comitê, podem te procurar por algum lugar, LinkedIn, por onde? Olha, meu LinkedIn, Joana de Marques Siqueira, tá? E através do e-mail do escritório, joana@montauri.com.br. Fiquem à vontade, vou adorar se me procurem, se eu puder ajudar alguém no início de carreira, tanto homem quanto mulher, ou então talvez um escritório com um advogado sênior que esteja precisando de trocar uma ideia em como chamar as mulheres para o escritório também, ficar feliz de poder ajudar de qualquer maneira. E um recado final, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que entender que está no momento de mudança, que a gente tem que fazer isso de uma forma pacífica, não é jogar pedra nas gerações mais antigas, não é entrar aqui com um cabo de guerra entre homem e mulher, não, tem que entender que junto tudo funciona muito melhor. E eu acho que as mulheres têm que se apoiar, porque a gente, foi o que eu falei, essa questão dessas barreiras que as mulheres muitas vezes se colocam e elas mesmas acabam acreditando que essas barreiras estão ali. Não que elas não existam, mas elas podem ser derrubadas. Tá? Então, a mulher tem que pensar que ela não está encurralada. Vamos priorizar os momentos da vida e vamos seguir nossos sonhos profissionais e pessoais. Tá? Eu acho que é difícil, mas dá para fazer. Com certeza, com certeza. Vitão, pessoal, enfim, que quiser mandar feedback, reclamação, elogios, curtidas, conta aí pra gente. Currículo também, né? Vocês podem achar a gente no turmide.com.br. Tem o nosso LinkedIn também, que é Turmide Marketing Jurídico. A gente posta todas as nossas vagas lá para lá também. E tem o nosso Instagram, né? Turmide, @turmide_marketing jurídico. Manda um direct pra gente lá. Vai ser um prazer sempre conversar e trocar essa ideia com vocês também. A gente sempre recebe os feedbacks aqui dos podcasts, então, não deixa de mandar lá. Depois conta pra gente como é que foi aqui o nosso... Se a gente conseguiu conduzir, se a gente falou muita besteira, né? Além da aula que a gente recebeu da Jo aqui, tá bom? Joana, obrigado mais uma vez, sucesso para vocês aí. Daqui a um tempo a gente vai te procurar para a gente vir falar um pouco de propriedade intelectual e vamos falar um pouquinho desse efeito aí do comitê para você nos contar as atualizações aí, trazer mais alguns ensinamentos para a gente, tá? Um abraço, gente. A gente se vê no próximo podcast. Valeu!